Boa noite, a paz, meus irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Mais uma live. Eu estou muito feliz, feliz demais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Você que está entrando, seja muito bem-vinda. Irmã Meire, feliz por você estar aqui mais uma vez com a gente. Deus te abençoe. Vão entrando. Glória a Deus pela sua vida. A minha já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu já chamo ela, a irmã Esther, a todos que estão entrando, vão entrando. Eu quero louvar a Deus pelo dia de hoje, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de mais uma vez nós podemos fazer essa live. E hoje é um dia muito especial. A minha é uma pessoa que tem abençoado muito essa geração. A Michele Lopes, ela é doutora em coach, PhD. Ela fez lá na Florida Christian University e eu estou muito feliz. Ela e o seu esposo Fábio são grandes homens de Deus, é um casal, uma família abençoada, servos do Senhor, pessoas que Deus colocou para abençoar essa nação. Eu me sinto honrado, muito feliz, tive o privilégio de ser treinado por eles. E daqui a pouquinho a gente vai estar tendo um conteúdo muito especial. A paz, minha Esther, irmã Carla, todos que estão entrando. Glória a Deus. Meus irmãos, você que está entrando agora, aí embaixo aí, ó, tem uma setinha, um aviãozinho. Clica o dedinho lá e convida o máximo de pessoas que você puder para juntos nós estarmos aqui nessa live. Será um tempo muito precioso, um tempo muito proveitoso. Pai, Sarinha, minha esposa, irmã Luzia, glória a Deus. Isso aí, vamos chamando as pessoas. Vai ser um tempo muito abençoado, eu tenho certeza disso. Michele, vamos lá? Eu vou chamar aqui já a Michele, para a gente estar começando essa live, que o tempo passa muito rápido, né? E eu quero que esse tempo seja o máximo proveitoso. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor e abençoador para a sua vida. Oi, Michele, Fábio, paz, boa noite, tudo bom? boa noite, tudo bem e você? Que bom, me ouve bem? Escuto, sim, Maravilha, estou graças bem, a sim, Deus. graças a Deus. Eu estou muito feliz pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu estava falando um pouco pro pessoal que você e o Fábio são pessoas que agregaram muito na minha vida e Deus colocou no nosso caminho e eu sou extremamente grato a você pelo seu propósito, pelo seu chamado, pela forma tão linda como você transmite tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Amém. E hoje falar desse tema, um tema muito relevante para os dias de hoje, mas antes de a gente começar a falar, eu queria passar para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Boa noite, Amém. Fábio, muito obrigada pelo seu convite, viu? Me sinto honrada, grata por poder contribuir com você, com a igreja, né, com as Amém. pessoas que buscam essa vida realmente diretamente com Deus. E tenho certeza que essa noite vai ser incrível. Eu vou poder agregar um pouquinho aí na vida de vocês, com conhecimento, com todos os estudos que eu tenho feito, né? Que tenho dado. Então, gratidão a todos vocês que estão participando da live, sejam vocês da Igreja Fruto para a Vida, sejam os meus seguidores que já estão entrando aqui, que é bom. Então, sejam todos muito bem-vindos, porque, querendo ou não, tem feito live todos os dias, né, Fábio? Tem compromisso durante a quarentena de ajudar as pessoas todas as Uhum. noites, fazendo lives, horas entrevistando. Então, eu espero de todo o meu coração que eu possa contribuir muito na sua vida nessa noite com o conhecimento de inteligência espiritual. Então, para apresentar um pouquinho, né, quem é a Michele, eu venho da área de empresarial, sempre trabalhei em multinacional e desenvolvendo pessoas e trabalhando em gestão de negócios, até chegar um momento da minha vida que eu fui impactada pelo desenvolvimento humano e me apaixonei por esse sentido de ajudar as pessoas. E nessa caminhada, né, cheguei a fazer meu mestrado
em coaching em 2013, tenho pós-graduação também pela FGV, pela Universidade de Ohio. Sou mestre em coaching desde 2013, também pela FCU, que é a Florida Christian University nos Estados Unidos. Em 2018, eu fiz o meu doutorado. Hoje eu sou PhD nessa área de coaching e trabalho muito com mentoria, né, voltada a negócios, voltada a pessoas, e seguir aqui meu caminho, descobrindo o meu propósito de vida diante de Deus, que conecta tudo isso. Então, é muito gratificante. E se você me permitir, Fábio, queria até abrir um parênteses aqui para falar para todos vocês que estão participando da live que é a primeira vez que eu falo para uma igreja sobre esse tema de inteligência espiritual. Então, assim, porque é um assunto muito tênue, né? E muito delicado, que as pessoas misturam a questão da religiosidade com a espiritualidade. Então, eu tenho um compromisso com vocês de trazer todo esse conhecimento, mas eu quero pedir também a liberdade para quem está nos ouvindo hoje, que como cristã também que sou, então eu vou abrir muito algumas questões que eu vejo, né? Sobre as minhas percepções, ok? Então, eu queria pedir essa liberdade para você que, de repente, não é cristão, mas para você entender um pouco de todo esse conhecimento que eu trago, também voltado à palavra de Deus nessa noite, tá bom? Legal, amigo. Vamos lá. Vamos lá que passa tão rápido, né? E eu quero muito que esse tempo seja bastante proveitoso para todos nós. Bia, a gente tem um compromisso hoje de falar sobre esse tema que você tem estudado há um bom tempo, né? Sim. E muitos dos treinamentos que eu participei, que eu tive a oportunidade de você me treinar, a gente sempre comentava, né? Nossa, como que nós sentimos a presença de Deus, como que Deus é tão presente nesses treinamentos que nós fazemos. Então, não tem como uma coisa ser desconexa com a outra, né? Apesar de hoje tanto se falar em inteligência emocional, e nesse tempo de quarentena eu tenho visto como as pessoas têm de fato se conectado com Deus, procurado estar mais à dependência de Deus, mas ao mesmo tempo estando fragilizado emocionalmente, né? E eu acredito que hoje com essa live muitas questões vão ser respondidas, que as pessoas vão ter um olhar mais para dentro e se entender um pouco mais, né? Sobre isso que a gente vai falar. É verdade. Então vamos começar? Viu, o que é de fato inteligência espiritual? Bom, Fábio, deixa eu até, antes de falar sobre o que é inteligência espiritual, né, para responder sua pergunta, eu só queria trazer um entendimento para vocês. Mas por que, Michele, você foi buscar na ciência o conhecimento da inteligência espiritual, né? Porque, assim, eu venho trabalhando e desenvolvendo muitas pessoas, como você falou. Eu fiz curso com você, senti a presença de Deus. E, olha, para sentir a presença de Deus, não é o curso que faz você sentir a presença de Deus, mas é quem está ministrando e quem está por trás do ministrador, né? Que é num campo Sim, espiritual, que faz as pessoas sentirem a presença de Deus. Então, o poder não está em nós, mas naquele quem nós buscamos. Então, essa glória é a a Deus. diferença. E o que acontecia com as minhas experiências, seja nos atendimentos de coaching individual, seja nas ministrações de cursos? Eu via realmente um poder muito grande de Deus. Era, assim, muito forte. E aí eu tinha uma percepção da seguinte forma, que algumas pessoas que chegavam dentro dos cursos comigo, ou fazia os trabalhos individuais, tinha uma diferenciação de resultados quando uma pessoa já era mais conectada com Deus e outra que não tinha nenhum tipo de experiência com Deus, né? E aí eu percebia que eu trabalhava as pessoas, de repente, de uma forma intelectual e emocional, mas aquela que tinha um contato espiritual com Deus, o resultado era muitas vezes maiores. Assim, e muito mais rápido. E eu achava aquilo muito curioso. E como uma grande questionadora que sou, eu começava a pensar, poxa, mas tem alguma coisa aí que a gente tem como justificar. Eu sei, pelo meu relacionamento com Deus, pela minha experiência com Deus, que é Deus. Eu sei, eu tenho certeza. Mas como que a gente pode explicar isso na ciência? Porque deve ter alguma coisa que se explica, né? E a gente pode trazer como conhecimento das pessoas, como um acesso de conhecimento. E aí foi onde eu comecei a buscar essa descoberta e fui realmente entender que tem muitas pesquisas que tratam sobre isso. Até mesmo a Universidade de Harvard, ela teve um Olha, impacto muito grande da inteligência espiritual
quando uma pesquisadora, Dana Zohar, que eu sou encantada por ela, ela tem, inclusive, o livro da própria tese de doutorado dela, que foi defendida em Harvard, chama Inteligência Espiritual, e ela trouxe essa verdade, imagina, para a maior universidade do mundo. E a partir da tese dela, toda a configuração em Harvard mudou. Inclusive, eles desenvolveram um departamento de inteligência espiritual para você entender o poder que existe quando tem uma conexão espiritual. Então, respondendo agora a tua pergunta, né, diante desse embasamento, a questão da inteligência espiritual, na verdade, é, de fato, uma conexão profunda com Deus. Então, ela não está atrelada a uma questão de religiosidade, e verdadeiramente tem uma divisão sobre isso. Quando a gente fala de religiosidade, nós estamos falando de um segmento que eu escolho para, humanamente, me direcionar a essa conexão espiritual. Então, a conexão espiritual pode ser dada através da religiosidade. Mas é diferente por quê? Porque a religião, ela é esse espaço físico que é baseado em doutrinas que o homem entendeu daquilo que realmente era bom, e algumas doutrinas que teve realmente uma inspiração divina, que Deus trouxe como direcionamento, como o cristianismo, que vem de uma linhagem de Jesus Cristo, né, da palavra de Deus, e a gente entende através desse direcionamento uma conexão espiritual. Mas a conexão espiritual, ela é muito além de um dia a dia dentro da igreja, mas é realmente o meu contato com Deus. E o meu contato com Deus independe, eu posso fazer em qualquer lugar que eu esteja. Eu posso estar dentro do meu quarto, eu posso estar conectando com Deus. Eu posso estar na rua, eu posso estar conectando com Deus. Sim, e a conexão espiritual é sentir a presença de Deus. É realmente entender que existe um ser superior acima de todas essas coisas que nós vivemos aqui na Terra, e que tem um poder de comandar tudo, e olhar para mim e enxergar o meu coração e fazer com que todas as coisas contribuam para o meu bem. Você entende? Então, trazendo um pouco mais, assim, eu falo bastante, viu, Fábio? Se você quiser me cortar, você pode me cortar. Não, fica à vontade. Porque eu tenho muito conteúdo, então, de repente, assim, Glória a Deus. essa 1 hora vai ser até muito pouco para a gente poder falar sobre isso. E eu tô com meu coração aqui entregue para os meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, para você entender, Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional. Como o pai da inteligência emocional. Aí tem muitas coisas por trás que eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas eu acho muito interessante, porque ele mesmo reconhece o seguinte: ele diz que em situações de maior dor que nós podemos passar, sabe a situação de desespero? Uma situação caótica que você olha para aquilo e fala assim: meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu não tenho saída. E ele confessa que nesses casos, inteligência emocional nenhuma salva. Você precisa de uma conexão com Deus. Entende? Então, a inteligência espiritual, ela trata muito forte relacionados aos assuntos do bem e do mal. E nós estamos nessa terra enfrentando situações do bem e do mal, humanamente falando. Mas quando nós entendemos o mundo espiritual, não é humano. São fatores espirituais que interferem no mundo físico e que a gente tem que lutar contra. Mas a nossa luta não é contra a humanidade, é contra os fatores, né, e as questões relacionadas ao bem e ao mal, que na verdade é espiritual. Então, ou seja, aí eu entendo aquela palavra de Deus que diz assim: a nossa luta não é contra o bem e o mal, mas é contra potestades e dominadores do mal, porque eles se fazem presente como? E a gente, como humanos, que não temos uma conexão tão profunda espiritualmente e o entendimento completo, porque é extremamente complexo o mundo espiritual, a gente acaba se confundindo e achando que eu tenho que brigar com meu irmão, que eu tenho que brigar com meu marido, que eu tenho que brigar com a minha esposa, que eu tenho que brigar com os meus filhos, entende? E não é nada disso. São situações dentro de um mundo e um contexto de armadilhas que a gente sabe que o bem e o mal está lutando para te dominar. Então, a minha conexão espiritual, ela tem que ser muito profunda e independente de uma questão apenas religiosa. Mas é realmente deixar
Deus entrar na minha vida e eu entrar na vida dele. Porque nós somos e podemos ser como uma só pessoa quando Deus realmente entra na minha vida e eu me permito ser usada por ele, entende? Consegui deixar claro? Porque eu sei que é tudo muito complexo. E deu uma cortadinha um pouco na conexão, agora acho que restabeleceu. E Mas são, você são conseguiu coisas que ouvir? consegui sim. O pessoal de casa tá ouvindo bem? É que eu vi que deu uma cortadinha no áudio aqui. Amém, amém. Estão Glória a ouvindo? Um Deus. joinha assim, ó, se vocês estão ouvindo. E podem fazer perguntas, viu, gente? Me sinto Isso, tranquila para responder para vocês também. Fiquem à vontade. isso. Você que está chegando agora aí, encaminha para as pessoas para vir para essa live. Tá incrível. A gente está abordando o tema sobre inteligência espiritual e é fantástico. Mi, é isso mesmo. A inteligência espiritual, acho que o pessoal que está nessa quarentena, eu tenho percebido muito isso, né? Que o pessoal está dedicando tempo para isso e muitas pessoas se descobrindo de fato, né? Porque a gente está todo mundo na mesma tempestade, né? E só que cada um dentro do seu barco, vamos assim dizer, né? A tempestade é a mesma para todas. E a É, gente percebe que cada um está se comportando de um jeito dentro da mesma tempestade. E aqueles que não tem Deus, que não tem essa conexão, né, com o nosso Criador, estão sofrendo demais. Né? A gente vê que os índices de divórcio aumentaram, que os índices de tantas coisas que muita gente vai dizer e fica arrumando, terceirizando a culpa para tantas outras coisas, mas nós que temos esse conhecimento no reino espiritual, a gente sabe porque a palavra de Deus fala, né, que o coisa ruim veio para roubar, matar e destruir, né? Então não tem outro caminho, né? Só exato, que a gente, muitas das vezes, acaba terceirizando isso e não faz o que de fato nós temos que fazer, né? O nosso posicionamento como cristão, né? exatamente. E, E tem e, e muitas nesse pessoas se tempo, suicidando, inclusive, né, Fábio? Então, assim, tem um quando índice a gente tem altíssimo, né? uma conexão espiritual, a conexão espiritual, ela nos ajuda a nos conhecer. Olha só como isso é sério. A nos conhecer, a conhecer o próximo, e entender que nós temos um lugar nessa terra. Ou seja, um É propósito. verdade. Então, quando a gente não está conectado com Deus, não está conectado espiritualmente, o Nada tem que sentido, né? acontece? Nada tem sentido. E aí eu entro num desespero, porque isso é uma armadilha, né? Para que, de fato, você não se conheça, não entenda o seu próximo, não saiba o seu lugar nessa terra. E aí todas as perguntas vêm na mente sem resposta, porque tem resposta que não é nossa, é de Deus, que vem de É, Deus. E aí entra em desespero e sai realmente tomando atitudes totalmente inconsequentes que não tem volta, né? Muitas vezes não tem volta. E aí que é é o grande verdade. perigo. E quando você tira a sua vida, eu sei que é um assunto que vai para propósito de vida, a gente pode até fazer uma outra live sobre isso, mas quando você tira a sua vida, né, você está quebrando todo um plano que Deus tem para você concluir nessa terra. Então é muito mais sério quando a gente fala do plano espiritual relacionado ao suicídio. É Não é verdade. só tirar a sua vida, entende? E o que a palavra nos diz, nos assegura que os planos que ele tem para nós é planos de prosperar, planos de paz. Então, a nossa vida a este mundo é para ser abundante, né? É para ser próspero, né? E tem muita gente que distorce esse termo, leva só para o lado financeiro, leva lá só para o lado da prosperidade. Assim como muita gente que não tem esse conhecimento da inteligência emocional, inteligência espiritual, que vai falar que é a teologia da prosperidade, que inverte os valores, que Mas inverte eu né? tenho uma resposta para isso. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, que quando uma pessoa ela não está conectada espiritualmente, mas ela está buscando por um próprio interesse, então ela pega essa palavra de que eu tenho que ser abundante e ele se conecta ao materialismo. Só que quando Exatamente. nós viemos para ter uma vida abundante, aqui na Terra, ele não está querendo dizer apenas que você veio para ser totalmente próspero financeiramente. Porque às vezes Deus te coloca pelos planos dele num lugar extremamente simples e pobre. Jesus não nasceu numa manjedoura. Ele nasceu num lugar Sim, pobre, no lugar mais pobre que pudesse existir nesse mundo. Isso não é abundância? É uma pergunta que a gente tem que começar a é, analisar, não é? Então, o que é verdadeiramente abundante? Será que eu estou convertendo a palavra aquilo que eu tenho como interesse? E aí eu me decepciono com exatamente. Deus e falo ainda usando a própria palavra. Não, porque eu estou
realmente cobrando, porque na tua palavra diz que eu tenho que te testar, eu tenho que te provar sobre aquilo que o Senhor promete para mim. Mas qual é o sentido da verdadeira abundância? Em que valor que está esse sentido? Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Sabe? Tá É conseguindo porque me ouvir? Deu uma tô parada te na ouvindo. imagem? É, deu uma travadinha aí. Tá conseguindo me ouvir? Oi. A imagem atualizada. Tô te ouvindo. Tá dando uma travada. Fábio, Oi? tá me ouvindo? O seu som que tá vindo Tô. e a sua imagem também paralisada. Mas se vocês estão me ouvindo, continue aí que eu vou Agora, te respondendo. agora restabeleceu. Agora restabeleceu. Ô, e me fala uma coisa, qualquer um, ele pode ser, qualquer pessoa, ele pode ser inteligente espiritualmente? Ih, cortou. Oi, oi. Caiu aí, pessoal. Como é que tá a transmissão para vocês aí? A gente vai voltar já. Travou, né? Tá travando. A gente já vai voltar. Segura um pouquinho aí, a gente já vai entrar já. Tá incrível. Vamos começar de novo. Voltou aí? Tá melhor aí para vocês? Vamos lá. Vamos ver se normaliza. Pronto. Opa! Pronto. Não está aqui, pode ficar tranquilo. É isso aí. Eu te perguntei, Michele, se qualquer um ele pode ser inteligente espiritualmente, pode exercer essa inteligência. Na verdade, assim, todos nós podemos ser inteligentes espiritualmente, certo? Eu tô ouvindo muito o meu som de retorno. Não Tá sei se ouvindo? eu tô ouvindo bastante. Tá normal. Tá normal? Tá Então normal. vou tocar. Só que a pessoa que vai ouvir tanto falando. Mas vamos lá. O que acontece? Todos nós podemos ser realmente inteligentes espiritualmente. O que acontece é o seguinte: tem pessoas que, se buscarem realmente a espiritualidade, tem força, tem caminho, ela vai conseguir chegar no nível de espiritualidade alta. Agora, o que diferencia? Está tendo bastante retorno aqui. É, o pessoal tá falando que o seu áudio tá cortando. Você Eu quer não que eu sei se é, a minha eu não sei conexão está se é a boa? minha conexão ou se é a sua. A minha É que eu tô conexão está boa, tá? Porque as lives que eu faço todo dia. Eu vou sair legal, é que eu tô... e volto, tá? Tá bom, aí eu vou entrar no 4G aqui também. Melhor. Pessoal, segura aí que eu vou colocar no 4G aqui. Se sair, eu já chamo vocês novamente. Vocês me escutam bem? Bem. Aí, é a minha conexão, então. Eu já estou na empresa. Vamos lá. Aproveita aí, convida as pessoas para estar na live, tendo bastante, tá top. E a Mi pode entrar, tá melhor o sinal agora. Eu coloquei no 4G aqui, acho que é a minha conexão.
Fábio, tá me ouvindo? Fábio, tá me ouvindo bem? Eu tô te vendo, porém a imagem tá às vezes paralisando. Eu não sei se você tá me ouvindo. Oi, Oi, tá me ouvindo bem agora? tô te, tô te escutando bem. Tá me ouvindo bem? Então tá jóia. Respondendo sua pergunta, né? Se todo mundo pode ser inteligente espiritualmente. Na verdade, sim, é o que eu estava respondendo antes para vocês, né? Todos que estão aqui, todos nós podemos realmente ser inteligente espiritualmente, desde que nós busquemos essa inteligência espiritual. E aí, o que acontece é o seguinte, que assim como a inteligência intelectual, que eu busco conhecimento, certo? Porque quando a gente quer ser espiritualmente, intelectualmente, o que a gente faz? A gente vai para a escola, a gente vai estudar, né? Nós vamos fazer cursos, nós vamos ler livros, nós vamos buscar esse conhecimento técnico e praticar para sermos inteligentes intelectualmente. Quando eu quero ser, por exemplo, inteligente emocionalmente, é no mesmo sentido. Então, o que eu faço? Eu vou buscar conhecimento, eu vou pensamentos que vão gerar uma série de possibilidades para que eu possa ter uma vida muito melhor equilibrada emocionalmente, certo? Então, eu entendo o seguinte, que tanto na inteligência intelectual como emocional, eu estudo, pratico, treino para que eu seja inteligente nesses dois aspectos. E a espiritualidade é no mesmo sentido. É no mesmo sentido. Sim? Então eu estudo, busco conhecimento, faço curso, se for o caso, sigo uma religião, leio o que eu acredito, né, dentro da e pratico. Então, o que a gente tem que entender? Que a inteligência espiritual, ela é treinada. Ela é treinada. E aí o que acontece? Muitas pessoas querem acontece isso normalmente. Não sei se vocês conseguem perceber, né? Quem está me acompanhando aí. Então, por que acontece isso? Porque, na verdade, essa pessoa não está buscando, né? Não vai, a inteligência espiritual não vai, a espiritualidade não vai acontecer do nada. Sou eu tenho que buscar. Não é Deus que tem que vir até mim. Né? Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Deus nos permite ter escolhas. Então, se eu, por exemplo, quero ser ignorante intelectualmente, eu não estudo. Se eu não quero ser inteligente emocionalmente, não busco esse conhecimento, eu não pratico. É a mesma coisa que a inteligência espiritual. Se eu não buscar conhecimento e não desenvolver, não vai acontecer nada. Entendeu? Sim, sim, é verdade. Travou bastante do que você falou, mas o pessoal conseguiu acompanhar um pouco. Mas eu Eu fui peguei agora. falando aqui, eu fui falando que eu não sabia se as pessoas estavam ouvindo ou não ouvindo, eu não estava te vendo direito e não estava te ouvindo. Né? Espero que É, eu conseguir falar, vocês tenham recebido, porque eu fui falando aqui para a gente não perder tempo. perdão, que é a conexão. Eu não consegui a tempo para casa hoje, fiquei aqui na Não, empresa e a conexão aqui está um pouco ruim. isso é teste, porque a gente está falando de um assunto muito profundo. Né? É verdade, Não é tem uma luz verdade, do bem e do mal nisso aqui? é verdade, é verdade. Ó, mas o Com pessoal tá certeza. dando positivo aqui, eu acho que o pessoal conseguiu me ouvir, tá? Isso é que é mais importante. Agora, deixa eu fazer um adendo. Como eu falei para você, eu vou me sentir um pouquinho na liberdade hoje, Fá, porque é a primeira vez que eu realmente aceitei um convite de igreja, tá? E eu sou Amém. e assim, adoraria poder ter a liberdade completa de falar muitas coisas. Eu tenho um respeito muito grande por quem não é cristão, porque como ministradora de cursos, é uma linha muito tênue e eu tenho que realmente gerenciar. Quem participa dos meus cursos, principalmente o Ressignificar, eles percebem um respeito muito grande da minha parte. Então, eu não sou tendenciosa dentro dos meus cursos, mas eu mostro a verdade. E eu quero falar uma coisa assim muito importante aqui pra gente, sabe? Que eu sei que tem muitos cristãos.
O que acontece dentro de igreja? E eu posso falar porque eu nasci dentro de igreja. Eu sou cristã desde o ventre da minha mãe. Então, eu já vi muita coisa acontecer. E o que acontece no meio cristão? Mas não só no meio cristão, tá? A gente pode seguir aí outras religiões que também pode acontecer nesse sentido. O ser humano, ele tem inteligência intelectual, emocional e espiritual. E muitas vezes as pessoas não entendiam isso, não sabiam que isso está sendo mais falado hoje. E olha, eu posso te afirmar, eu fui a primeira pessoa no Brasil a trazer esse conteúdo de inteligência espiritual na ciência e levar isso para dentro de curso sem ser tendenciosa religiosamente. Então, assim, porque tem que ter muita coragem e um discernimento, Sim, uma sabedoria muito grande de Deus, porque pedras podem vir por todos os lados. sim. Então, no entanto, eu vou lançar esse ano o meu curso só de inteligência espiritual. Glória a Deus. Deus me deu um chamado, já levei alguns puxões de orelha, então eu tenho que fazer. Não porque eu quero, por obediência. Sim, Então, tem um detalhe que eu quero trazer aqui de entendimento para nós cristãos. O que acontece? A gente olha para um pastor, a gente olha para um líder, e você é pastor, você sabe disso, talvez você já passou por isso, e a gente olha para ele e fala assim, olha lá o que ele está fazendo, julgando, né? Ah lá, não sabe dirigir uma igreja, não sabe falar com as pessoas, não se diz espiritual, não fala que é Deus, que está com Deus. Então, cadê o grande exemplo? E aí as pessoas julgam, né? O que acontece que eu quero trazer de entendimento aqui para todos nós? O pastor, o líder, ou qualquer outra pessoa, ela não significa que ele é inteligente nos 3 âmbitos. Ele pode ter inteligência espiritual, sim. Ele pode ter uma conexão espiritual, sim. Ele pode buscar na palavra de Deus o conhecimento. E ele é firme com Deus. Porém, talvez está faltando inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Saber falar, saber lidar com pessoas, sabe? sim, Administrar o seu ímpeto. E não consegue. Você está entendendo? Quando viu, o pastor sim, falou, explodiu. Por quê? Porque ele não está trabalhado emocionalmente. Ou então não toma a atitude que deveria tomar e os membros cobram, exigem. E o que está faltando para ele? Coragem, que é uma inteligência emocional. Você está entendendo? sim, Agora, aí a gente vê aquela irmãzinha, sabe? Que fala problema, que não tem estudo, que ficou até a 3ª série, que não tem nenhum problema em relação a isso, você está entendendo? Mas sim, foi o nível de conhecimento que ela teve como oportunidade de vida de aprender. E aí essa irmãzinha, que fala tudo errado, que o irmãozinho que fala tudo errado, você tá num sufoco espiritual. Aí você fala assim, quem que você lembra? Daquela irmãzinha que quando ela ora, vem o fogo de Deus, sabe? E que Deus responde. O que acontece com essa irmãzinha? Ela não tem nada de inteligência intelectual, mas ela tem inteligência espiritual, meu amigo. Então, não sim, significa que todo mundo tem as 3 inteligências espiritual. Para que eu tenha os 3 níveis de inteligência, que é o trino das inteligências que eu chamo tanto. Então, para que você seja inteligente espiritual, seja inteligente completamente, você tem que buscar os 3. E a humanidade não busca. Então, aquelas pessoas que são extremamente intelectuais, racionais, buscam muito todas as respostas científicas e que tenha lógica. E aí, quando entra no campo da espiritualidade, não tem lógica campo de espiritualidade. Aí ele não, fala assim, não acredito. Então, ele pode ser fraco espiritualmente porque ele não encontrou a resposta dentro de uma lógica, que é de um campo intelectual. Você está entendendo o que significa, como que funciona? sim, sim. Faz total sentido isso, que a gente vê isso muito dentro da igreja, e a gente até fala assim, meu, cada um tem sua forma de adorar, então deixa adorar, né? Porque muitas vezes a gente vem com a igreja com esse julgamento, né? Que até na forma de adorar a gente quer criticar, quer opinar, E aí né? o pior, Fábio, sabe qual que é o pior? O pior de tudo, que eu vou te contar agora qual que é o pior. Pior que aquele irmão da igreja, aquele membro da igreja, fala assim, também não vou mais naquela igreja, sabe? Não vou mais naquele lugar. Não, porque o pastor não sei quem, porque o líder não sei quem, porque fizeram aquele irmão. Olha que falta de testemunhos. E aí, ele se afasta de quem? Não é da igreja, não é da fé. Ele se afasta de Deus. E Deus não tem nada a ver com a busca que o homem tem que fazer do seu próprio conhecimento.
Entende? Aí Sim. ele se comporta como uma criança birrenta, mimada, e quem está perdendo não é quem, de repente, ele tinha como expectativa que tinha que ser daquele jeito. Quem está perdendo é ele, que está se desconectando pelas suas percepções, entende? Pelas suas expectativas frustradas, por querer que os outros sejam perfeitos e santos, quando, na verdade, ninguém ainda conseguiu, a não ser Jesus Cristo. A gente costuma falar que as pessoas deixam muito para receber no ambiente de culto. E que, na verdade, no ambiente de culto a gente tem que ofertar. Porque você recebe no secreto e oferta na igreja. Então, a comunhão, ela não foi feita de fato para você receber. É muito mais, muitas das vezes, por um cunho evangelístico, para você inspirar, para você motivar, para você levar o evangelho para fazer o ID nessa terra, para cumprir o ID, anunciar as boas novas, anunciar o evangelho, do que muitas das vezes receber. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas hoje raquíticas, espiritualmente falando, porque só deixa para receber dentro da igreja, né? Exatamente. E a nossa busca é 24 horas. A nossa espiritualidade, ó, presta atenção, assim, todo mundo que está aqui. Gente, a nossa espiritualidade, ela não está conectada num horário de culto. A nossa espiritualidade, ela está 24 horas. Eu acordo com Deus, eu durmo com Deus, eu vou comer com Deus, e não é uma oração padrão. É conexão. Eu estou aqui trabalhando, mas o meu espírito está conectado com Deus. Nós estamos falando sobre qualquer outra coisa, mas o meu espírito está conectado com Deus. Se eu estou vendo alguma coisa acontecendo, eu estou clamando, e não com palavras, mas com o meu coração, com o meu sentimento, com a minha emoção. Entende? Então, essa conexão. E aí, quando eu tenho essa conexão 24 horas, né, porque faz parte da minha existência, aí sim, quando eu vou para a igreja, eu posso receber, que isso é muito importante e é necessário. Também é uma forma da gente se alimentar, porque existem situações, quando você está num caos, você sozinho não consegue, mesmo estando 24 horas. Então, eu preciso estar conectado com outras pessoas que estão mais aquecidos espiritualmente. Por isso que a religião, ela tem a sua importância, ela tem o seu valor. Porque não é agora, a partir de então, descobri sobre a inteligência espiritual, então não preciso mais me conectar com nenhuma religião. Não. É brasa na fogueira. Só vai queimar e pegar fogo de verdade se eu estiver conectado. Se eu sair, eu tenho uma tendência a esfriar. Entende? Então, é essa conexão que a gente tem que existir. Por quê? Porque quando eu estou mais fraco, o outro pode estar mais forte para me levantar. Isso é tão verdade, porque a palavra vai dizer que nos últimos tempos o amor de muitos esfriariam, né? Então, a tendência, a gente vê muito isso hoje, as pessoas invertendo, inversão de valores, trocando, só se achegando, cada vez mais as pessoas se achegam a Jesus muito por aquilo que ele pode fazer e não por aquilo que ele é, mas não tem como você querer explicar na sabedoria humana, e Paulo disse isso, né? Explicar aos nossos olhos naturais aquilo que é no espiritual que você vai viver. Se você não tiver discernimento espiritual, você não consegue explicar as coisas naturais no natural. Não Não, tem não como. consegue. Não consegue. Por isso que tem algumas pesquisas que dizem o seguinte, Fábio, que a nossa busca espiritual, ela é inata. Inata. Ela nasceu comigo, com você. A partir do momento que você veio para o mundo, nós temos sede da questão espiritual. Por quê? Porque a nossa alma e o nosso espírito clama pelo grande Criador daquele que nos fez. Glória a Então, Deus. desde quando... Isso é pesquisa científica. Desde quando você nasceu, de quando eu nasci, eu tenho uma necessidade dessa conexão espiritual. E aí, por isso que, querendo ou não, todas as pessoas buscam o entendimento sobre. Os cientistas, eles buscam na ciência uma resposta. E não encontram. Por quê? Porque é uma necessidade inata. Um ateu, por exemplo, se diz ser ateu porque ele buscou o conhecimento, porque é uma necessidade inata. E por respostas lógicas, ele não encontrou solução. Se entende? Então, todos nós precisamos realmente encontrar essa conexão espiritual. Isso é necessário, faz parte da nossa humanidade viver essa experiência aqui também espiritual.
É verdade. É incrível, né, Mi? E, ô, Mi, o que que a ciência ela tem provado sobre a inteligência espiritual? Olha, Fábio, tem muitas coisas mesmo. E assim, a ciência, ela não prova que existe a espiritualidade, tá certo? Porque não se toca na espiritualidade. A espiritualidade, ela é analisada como a quarta dimensão. E nós, Hum, humanamente, estamos na terceira dimensão. Isso é ciência, tá? Descoberta por Albert Einstein. Então, Albert Einstein descobriu que existe a quarta dimensão. Nós, humanamente falamos, estamos na terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? É tudo que se mede. Então, altura, largura, comprimento, você consegue tocar, pegar. Quarta dimensão, entra um fator tempo. E o tempo você não toca. O tempo, ele está no sentido astrofísico. E aí, o que acontece? Se existe uma questão espiritual, ela está numa quarta dimensão onde você não toca, que vem do fator tempo. Aí eu me recordo daquela palavra que diz assim, ó, um ano é como se fosse 1000 para Deus, né? Um dia é como se fosse 1000 e é, 1000 anos é como se fosse um dia, porque ele está no fator tempo. Então, vai entendendo, porque quando eu estudo a espiritualidade, eu vou conectando muito com a palavra de Deus, e aí eu vou entendendo muita coisa. E aí eu consigo entender que Deus é maravilhoso. A ciência só vem para respaldar e garantir que a palavra de Deus é verdadeira. Isso eu te garanto por todos os estudos que eu tenho feito. Então, se existe uma conexão espiritual, ela está numa quarta dimensão. E aí, uma coisa assim, eu vou trazer uma das grandes evidências, tá? Porque são muitas. Uma das grandes evidências é chamado de ponto de Deus no teu cérebro. Então, por que existe inteligência intelectual, emocional e espiritual? Como que se explica no cérebro? No seu cérebro, no meu cérebro, no cérebro de todos nós que estamos aqui, existe o ponto de Deus que é chamado por muitos religiosos, né, como o hinduísmo. Mas na ciência se chama glândula pineal. A glândula pineal, ele é um órgãozinho pequenininho, do tamanho, menor de um tamanho de um feijão. E essa glândula pineal, ela está conectada bem no centro do seu cérebro. Todos estão me ouvindo aqui? A glândula pineal, que é o órgão que nos conecta à espiritualidade, ela está no centro do seu cérebro. Nem para a direita e nem para a esquerda. Nem acima e nem abaixo. Calculada milimetricamente no centro do seu cérebro. Será que isso significa alguma coisa? hum, Será que isso tem algum sentido? Será muito. que quer dizer? Aí são coisas que a gente vai alucinar, né? Que nós todos temos direito de imaginar. Será que Deus fez isso justamente para a gente entender que Ele está no centro da minha vida, no centro de todas as coisas, e Ele está no ponto do equilíbrio da minha vida, cuidando de tudo? Então pensa comigo, Fábio. Olha só, se todos estiverem aqui comigo, vocês podem fazer isso, tá? Eu estou trazendo aqui uma pequena palhinha do que eu trabalho dentro dos cursos, principalmente do Ressignificar, que eu trabalho forte a inteligência espiritual lá dentro, tá? São 3 dias para a gente chegar no nível de espiritualidade, ó, para você ver. O caminho que a gente tem que fazer para chegar lá. E é o seguinte, ó. E eu convido todos já a participarem do Ressignificar, viu, gente? É assim, ó. Coloca o seu dedo, pode pôr também, Fábio, se você quiser. Bem aqui, ó, no centro, no meio aqui, ó, entre os seus 2 olhos, mais voltado nessa região aqui da testa. Se você pegar e ir nessa direção, lá no meio do teu cérebro, né? Mais ou menos, a gente vai calculando mais ou menos. Aqui é onde está a glândula pineal. E aí, algumas religiões, como o hinduísmo, pintam aqui o terceiro olho. Já viram? Já viram isso? E eles têm razão. Porque eles estão trazendo uma conexão aqui numa imagem que realmente é o ponto de Deus. Por que a ciência prova? A ciência prova que a glândula pineal tem conexão espiritual. Ela não prova sobre espiritualidade, mas ela prova que tem conexão espiritual. Então, já vai analisando, porque ela tem que provar na matéria. Porque a glândula pineal é como se fosse uma antena que capta informações astrofísicas.
E lembra que eu falei para você que se tiver um campo espiritual está na quarta dimensão? E a quarta dimensão é o tempo, o fator tempo. E o que conecta com o fator tempo e que calcula o tempo do universo é o Sol e a Lua. Sim? Sol e Lua calcula fator tempo. Quando eu estou trabalhando a minha conexão espiritual, eu estou desenvolvendo a minha conexão da glândula com o mundo a mais. E a glândula pineal, ela se conecta diretamente, de forma astrofísica, com a Lua e com o Sol. É o nosso único órgão que conecta com a Lua e com o Sol. E ele capta através do magnetismo, ele capta informações através do magnetismo para que eu possa viver. Então, a nossa idade, ela está sendo calculada pelo magnetismo que está na quarta dimensão, que está na conexão da Lua e do Sol. Por exemplo, são muitas coisas, tá? É que eu vou tentar aqui trazer algumas coisas que talvez faça mais sentido e vocês vão entender. A Lua, por exemplo, ela está conectada com o mar. Então, o mar, você vê lá maré alta, maré baixa. Hein? Por quê? Porque está conectado com o movimento da Lua. Uma mulher, por exemplo, ela tem uma gestação lunar. No ano lunar, que são 9 meses. A própria menstruação de uma mulher se dá através do ciclo lunar. 28 dias. Então, essas informações, elas estão conectadas com a vida. A cada 3 meses, o teu sangue se renova. Por quê? Por causa do magnetismo da Lua. Da conexão. Então Deus é a Lua? Não. Vamos lá, né, gente? Vamos ser inteligentes. Existe um mover que está coordenando todo esse planeta. Sim? E que está me conectando comigo. Então, a glândula pineal, ela tem várias questões. Várias questões. Como, por exemplo, ela é um órgão que libera um produto muito forte chamado DMT, que é a droga mais alucinógena que existe no mundo. E isso acontece mais fortemente nas madrugadas, quando você está dormindo. Principalmente da meia-noite às 3 da manhã. E aí, os cientistas acreditam que quando você dorme, justamente nesse período, é o seu momento de maior conexão espiritual. E o DMT, ele surge na entrada do espírito na criança, segundo alguns estudiosos, como Stramer. Ele diz o seguinte, que com 7 semanas, né, não existe uma prova, mas existe indícios, que a gente chama de heurística. Heurísticas são indícios que podem trazer uma verdade muito profunda. Então, ele diz que com 7 semanas, a alma e o espírito entram no corpo de um ser humano. E é justamente no mesmo período que aparece a glândula pineal. E é justamente no mesmo período que se dá o sexo de uma criança. E aí é uma pergunta. Será que, então, uma questão espiritual tem a ver com o sexo? São perguntas. Acredito que sim. Né? São perguntas. E aí, voltando na questão do DMT, que eu estava falando, então é o momento que entra o DMT, com 7 semanas, com bastante profundidade, quando você morre, a tua glândula pineal, ela libera uma quantidade de energia de DMT, pá, absurda. E às 3 da manhã, da meia-noite às 3 da manhã, também libera uma energia muito forte de DMT. E será que é coincidência que os espiritualistas, eles oram justamente nesses horários? Que existe uma maior conexão com Deus? É ciência. É ciência. Incrível, Você tem né? quarentena. Seu momento de mais conexão com Deus tem que ser nas madrugadas, meu amigo. Agora a gente consegue uma explicação por que orar de madrugada é tão diferente, né? E aí eu te digo, por que os satanistas oram às 3 da madrugada?
Olha. Por que os satanistas fazem os rituais às 3 da madrugada? Será que é o momento de maior conexão de DMT? Hum. Então, é muito profundo, né? É tudo muito profundo. Eu Muito. tô sentindo muito aqui que eu tô vendo que o horário tá passando, né? Tinha tanta coisa para Tá, falar com vocês. tá voando, daqui a pouco já tem que encerrar já. Aí se você quiser continuar, a gente entra de novo, vambora. Tá bacana. É difícil até de falar, né? A gente que tem, eu particularmente pela primeira vez, como muitos aqui também, mas muito que você está falando faz sentido. E é aquilo, a gente tem que tirar a religião de lado, os dogmas de lado, né? E entender e continuar firme na sua fé, continuar firme no E, propósito que Deus nos confiou, né? Nos levando o evangelho. Mas nesse tempo de, de quarentena, né? As pessoas estão mais próximas de Deus, né? As pessoas estão abrindo os olhos para isso, valorizando a casa de Deus, valorizando estar na presença de Deus, dando importância para isso. Mas ao mesmo Fábio, tempo, deixa eu, desculpa, só para poder trazer uma coisa aqui que eu acho que é muito importante e eu preciso falar isso rapidamente para a gente, caso cair aqui a conexão, eu quero que vocês tenham conhecimento. Essa antena, que é a glândula pineal, ela conecta com qualquer tipo de espiritualidade, tá certo? Se você buscar Buda, vai ter conexão. Se você buscar o hinduísmo, vai ter conexão. Se você buscar uma imagem religiosa, você vai ter conexão. Se você buscar o satanismo, vai ter conexão. Ela é uma antena. E aí, na palavra de Deus, diz que nós temos o livre-arbítrio e as escolhas. Então, eu vou até falar para vocês aqui, ó, vocês podem ler em casa, tá? Tá? Lá em Deuteronômios 19, de 9 a 13, tem uma passagem que fala, onde Paulo tá ensinando a igreja. E ele fala que Deus abomina, né? Sacrifícios, magias, feitiçarias, encantamentos, médiums, consulta de espíritos, consulta de mortos. Então, quer dizer, se ele está falando tudo isso, é porque isso existe, tá? Ele não falaria se isso não existisse. Só que Deus repugna aqueles que buscam um caminho que não é o caminho da verdade. Aí, a gente tem também 1 Coríntios 6:2, que diz o seguinte: tudo isso é real, tá? Eu posso conectar espiritualmente com todos os caminhos. Aí, em 1 Coríntios 6:2, fala assim, que todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Sim? E eu não me deixarei dominar por elas. E aí eu vou mais, para que a gente não perca o que a gente está falando aqui nessa live. Em João 8:32, diz a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós, como povos cristãos, nós temos que buscar a verdade, parar de ser, sabe, colocar uma fenda nos nossos olhos e achar que só aquilo. Não, tem coisas que são verdades, para de ficar brigando. Essas pessoas, elas estão se conectando espiritualmente, mas será que é o caminho da verdade? Aí vem João 14:6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, que é Jesus Cristo. Então, você tem escolha. Você tem escolha. E eu, dentro de todo o meu conhecimento, hoje, abertamente falando, que eu estou falando para a igreja, não existe outro caminho. Só Jesus. glória a Deus. Toda ciência ensina, toda ciência mostra. Mas para cair numa única verdade. E que o povo tem que buscar conhecimento. Então, eu quero ser inteligente espiritualmente, eu tenho que buscar conhecimento. Senão eu vou perecer. E na palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. E aí fica brigando. As maiores guerras do universo é pela religião. É verdade. E tá aí um monte de gente passando fome. E fome do corpo, da alma e do espírito. E o que eu e você estamos fazendo para que isso mude? Esse é o meu chamado. Você tá entendendo? Glória a Deus, minha. Incrível. E eu vou estar aí Então com tá na você para hora estar do povo aprendendo um cristão. pouquinho mais e estar levando esse conhecimento para as pessoas. O povo É, cristão eu, tem que tirar essas fendas. Tem que tirar. Chegou a hora. Nós porque a gente estamos tem nos que lutar finais com do as armas certas, né, Mia? A gente tem que lutar com as armas espirituais. Né? A gente tem que saber que a Bíblia fala que para cada dia basta o seu mal. Então é guerra todo dia. Só que se lutar com a arma errada, vai perecer.
Então, tem que lutar com as armas certas, e é com as armas espirituais. Fantástico, fantástico. Você trazer esse conhecimento na ciência, tudo que a gente viu, pena que está acabando, né? Eu ficaria aqui horas Agora e a gente horas te faz uma ouvindo, eu outra tenho vez. certeza quem está com a gente também, né? Eu sei que você fala muito bem seu propósito de vida, o teu curso aborda muito isso. Vamos Nossa, marcar aí uma outra live para você falar sobre esse tema também, né? mas eu Que vai convido ser todos vocês a incrível. participarem, viu, gente? Porque fazer o curso é diferente, é muito profundo. Sim, sim, com certeza. Depois você me manda o material que eu vou compartilhar com o pessoal da igreja também. E Mando quem sim. sabe na próxima turma aí, quando eu estiver de volta, a gente vai levar. Aproveitar esse tempo, Fábio, eu não sei se você estava me ouvindo. Não tava. Tá parado aqui, como eu falo muito, eu vou falar. Tá, vou te falar. Rapidinho, antes da gente terminar nosso tempo. Amanhã eu estarei com uma outra live, é a última da semana, às 20 horas, com a Ana Carolina Lopes. Então, ela é da área de RH, uma grande gestora, e nós vamos falar sobre produtividade e saúde emocional no home office. Então, quem quiser participar amanhã vai ser top Ah, também. que bom, vai ser incrível, com certeza. Ai, vai Pessoal, ser segue aí a Mi, segue a Michele. Amém, é uma pessoa de aqui em Deus. cima, Uma né, pessoa... ó. Lá em cima, É, coach underline Mi Lopes. Me acompanhe, viu, gente? amém. Mi, obrigado. Gratidão pela sua vida, pelo Fábio. Gratidão, a gente vai estar junto aí mais vezes. Amém, sou muito grato a Deus por você. Que Deus te abençoe. Tá Amém. acabando. Que pena que tá acabando. Passou tão rápido. Perdão aí para a live ter travado um pouco. Perdão, pessoal, pela live ter travado um pouco. Mas eu acredito que com certeza agregou e muito na vida de cada um. E a live vai estar gravada, e você que pode encaminhar essa live aí, que é alguém que precisa ouvir esse conteúdo, e todos nós precisamos, com certeza vai abençoar muitas vidas. Obrigado, Michele. É Obrigado. verdade. Imagina. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada, turma. Tchau, tchau. Beijão, Até a valeu, próxima. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.